Olá, meus amigos. O tema deste vídeo é sobre a questão da herança. Talvez eu me pediram para falar sobre esse tema porque eu escrevi já no meu blog por que eu tenho que entrar com uma ação de herança, uma ação de inventário e tudo mais. Então eu tenho que deixar esclarecido nesse vídeo esses pontos importantes. Eu adoro falar sobre esses temas de direito civil porque alguns temas eu gosto muito de conversar, eu sou muito instigado pelo tema. Apesar que eu estudo também outras matérias, né? Para quem acompanha meu blog também aqui o canal do YouTube, eu falo de outros temas do direito. Então agora, nesse momento, eu vou falar sobre a herança. A herança é uma universalidade de bens deixados pelo falecido. Ela é composta por direitos e deveres desse falecido. A divisão da herança, ela só irá ocorrer com a partilha, com o objetivo principal quebrar a universalidade formada pelo seu falecimento. Existe o artigo 1791 do Código Civil que estabelece como um princípio denominado como indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade, ele dispõe que a herança ela se constitui num todo unitário, ainda que vários sejam seus herdeiros. Então é este que é o ponto importante que nós temos que salientar. É importante deixar claro também que o artigo 80, parágrafo 2º, considera o bem imóvel em detrimento como constituindo uma universalidade de bens. E ela será imóvel por força da própria legislação em vigor. O acervo hereditário pode ser formado por bens móveis, imóveis, obrigações, salvo as obrigações de caráter personalíssimo, que são as obrigações de caráter personalíssimo, aquelas que se extinguem com a morte. Havendo a morte daquele sujeito, obviamente, extinguirá aquela obrigação personalíssima. Exemplo tipo clássico: em vida, eu vou ajudar determinada pessoa, mas não é uma pensão e não é nenhum tipo de direito, apenas ajudar. Estou contribuindo para a vida acadêmica dela. Quando eu falecer, vai ser salvo esse direito. Então, ele tem um caráter personalíssimo. Tem diversos outros exemplos, mas vou citar esse exemplo mais simples. Aí temos também a questão de ações judiciais. Algumas ações, a maioria das ações judiciais serão extintas, com certeza. Inclusive criminais, natureza civil, trabalhista, todas elas são extintas. As cotas sociais, os créditos contra os terceiros, os direitos de possessório, os direitos de propor ações judiciais de naturezas não personalíssimas, que são de natureza de direito real, ou direitos imobiliários, ou direito das coisas, o que for relacionados aos direitos não personalíssimos, não haverá, consequentemente, o direito desse acervo hereditário. Então, existe sim uma ordem de vocação, conforme a legislação assim, em vigor estabelece, para que os herdeiros sejam chamados para suceder sobre os bens. E como que eles vão ter essa ordem de vocação? Ela, logicamente, já está prevista na legislação em vigor. Mas o que nós temos que observar é que existe um procedimento que faz essa divisão dos bens deixados pelo falecido. O que seria essa divisão dos bens deixados pelo falecido? Qual é o procedimento? É o inventário. O inventário faz uma partilha desses bens, essa divisão. E essa divisão ela pode ser submetida tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial. A via judicial ela é exercida por meio de uma ação própria que constitui todos os bens deixados pelo falecido e que é aquele que visa buscar a declaração para que objetivo também como elemento para não deixar os bens a serem declarados. O arrolamento dos bens também é um procedimento que é ainda mais célere e cabível em hipóteses previstas, quando haja, no caso, por exemplo, de forma amigável quanto à divisão daqueles bens, apenas um efeito como homologação. É importante também salientar que existe também o alvará judicial, o famoso alvará judicial. Muitas pessoas perguntam o que é isso. Poderia falar um vídeo só rapidamente sobre esse ponto, mas vou falar aqui nesse momento para não deixar
margem de dúvidas. A vara judicial é uma ação autônoma, ainda que seja incidental, pode ser solicitado durante o curso do inventário para ser vendido determinado bem, ou enquanto pode ser uma vara autônoma, que será com a entrada do pedido haverá sem necessidade de abertura de inventário. Ela é promovida pelo decreto 85845 de 1981. É um decreto antigo que tratou sobre esses pontos. Aí existe, conforme dito, durante o processo de inventário ou fora do processo do inventário autônomo, existe a possibilidade de arrolar alguns bens, até alguns bens de pequeno valor, para que esses bens sejam divididos de forma objetiva. Pronto, vou dar um exemplo clássico. A pessoa deixou a conta bancária com um expressivo número de valores, um numerário de valores, que precisam ser levantados. Então, a pessoa entra com essa ação de alvará judicial por meio de advogado, obviamente o inventário também é realizado por meio de advogado, tanto o extrajudicial, que é o de cartório, quanto o judicial, que é perante a justiça, conforme o próprio nome se diz. Então, feito essa questão dos capião, da alvará judicial, que não pode ser feito de forma objetiva, ou seja, a pessoa pode solicitar esse alvará por meio incidental durante o processo de inventário ou de forma autônoma. Esse de forma autônoma podemos salientar um exemplo, um tipo, deixando a conta dinheiro de conta deixado pelo falecido, levantamento de FGTS, INSS, que mais? Podemos salientar também a questão de transferência de bens móveis, no caso de um carro, um veículo automotor, que você precisa, os dos herdeiros precisa transferir e de forma mais rápida e mais célere possível para que esses bens, se forem os únicos bens, consequentemente obterá esse direito. Por fim, vamos deixar já salientado que os bens que são excluídos da sucessão por meio de inventário são obrigações de natureza personalíssimas. Exemplos que podemos observar: a fiança, o mandato, questões não patrimoniais como poder familiar, contrato de trabalho, usufruto, pensão por morte, todos esses daí são de caráter não personalíssimos. E esses têm de obrigações personalíssimas e alguns outros de não personalíssimas. E são excluídos nessas ações específicas para transmissão dos bens. Então, esses seriam os pontos principais introdutórios sobre direito sucessório e, inclusive, sobre inventário. Alguns detalhes eu posso estar dizendo lá no meu canal, no meu blog, que eu trato a respeito sobre esse tema. E eu convido você também para se inscrever no meu canal, que eu vou colocar novos temas também específicos relacionados ao direito, de diversas áreas, inclusive. Certo? Forte abraço e até a próxima.